Bem, eu desde que antes de fazer vestibular, na minha época aquela época ginásio, né, e curso científico e tal, lá do Colégio Estadual, eu comecei isso era um processo natural, você vai vendo, acho que a gente vai sentindo a habilidade que você tem mais para uma coisa, para outra, a matéria que você se liga mais, matemática, física, química, etc. Então acho que naquela época o caminho foi mais por aí mesmo, você vê as cadeiras, as matérias que você tinha mais afinidade e aquilo ali desaguava digamos, para mim no caso ainda fiquei na dúvida de engenharia ou arquitetura, mas terminei gostando mais da parte de engenharia e tal, e a escolha foi por aí. Mas assim, o segmento, quer dizer, dentro da engenharia, depois que no curso de engenharia, durante o curso, aí já é um outro estágio, quer dizer, você já toma contato agora com cadeiras específicas, né, para os caminhos que você vai escolher. Então, eu me identifiquei muito com a parte da cadeira de concreto armado, as cadeiras de fundações, mecânica dos solos, a parte de estabilidade, quer dizer, algumas cadeiras lá que aí já direcionava a gente assim para um ramo da engenharia mais específico, que é a parte da estrutura, de engenharia estrutural. Olha, inspiração profissional, a minha maior referência assim, aconteceu, apesar de ter localmente aqui, a gente ter na engenharia de Pernambuco, grandes figuras e tal, mas eu fiquei com admiração muito grande, foi identificação e inspiração, tal, exemplo, tal, o professor lá do mestrado, que foi o professor Lobo Carneiro, Fernando Luiz Lobo Carneiro. Esse professor era o que é que mais me identificou com ele, assim, e admirá-lo mais porque atributos dele. Primeiro que era uma pessoa que fez coisas geniais na engenharia e ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente simples. Isso eu acho fundamental, tá entendendo? A contribuição da engenharia é importantíssima, né? Eu lembro muito de uma outra figura marcante na minha trajetória de engenheiro e tal, a figura do professor Jaime Guzmão, que era professor de solos, de mecânica dos solos, de fundações e tal, e o escritório dele, que é quando eu trabalhei também. E ele batia muito nessa tecla daí, que a engenharia tinha que ter uma função social. Você tinha que criar soluções para atender da melhor forma possível a sociedade, né? E até ele comentava o fato de que a gente estudava numa escola de engenharia pública, ou seja, a sociedade estava pagando aquela escola para a gente, né? E aí você, depois de formado, botar na cabeça de pensar nas soluções para atender da melhor forma a sociedade, é como se fosse uma retribuição do que você recebeu. Mas não é só por isso, naturalmente, né? Porque não tem sentido você fazer uma obra de engenharia que vai criar algum prejuízo, seja de natureza financeira, ou um prejuízo de meio ambiente, ou qualquer outro, para a sociedade, né? O que é que a gente pode levar de mensagem para os novos engenheiros? É o seguinte: primeiro é que eles têm que fazer antes de entrar na faculdade, vale a pena
perder mais tempo, fazer esforço maior, pensar muito mais em entrar num lugar onde ele tenha uma qualidade de ensino boa. O primeiro passo para ele ter uma boa formação profissional. E depois, ele ainda como os engenheiros novos saindo das faculdades, a gente tem que dizer para eles o seguinte, que o maior engano que eles cometem é pensar que aí não precisa estudar mais nada. Já saiu da faculdade, já sabe de tudo. Tá certo? Então, na realidade, a faculdade serve para quê? Para lhe dar as ferramentas. Ela dá umas ferramentas. Ó, tem aqui essa caixa de ferramentas, que você vai usar essa para fazer tal coisa, vai fazer essa para aquela outra e tal. Você vai aprender uma parte teórica, os conceitos teóricos, mas quando você chega na vida profissional, lá adiante, que você vai se deparar com os problemas, nunca você vai encontrar um problema grande lá, que estava lá no livro, na faculdade. Ó, esse problema se resolve assim. Ele tem que sair de lá com essa consciência. Primeiro tem que ter feito um curso bom e estudado muito, né? Porque não tem mágica, não tem milagre, não tem nada para você aprender as coisas e ser bom no que você faz e tal, se você não estudar muito, tá certo? Na sua formação, e depois da formação continuar estudando muito. Você tem que se aprofundar, tem que estar o tempo todo se atualizando, fazendo cursos, estudando e tal, para poder ter muito mais recursos para resolver. Quando aparece um problema muito complicado desse aí, complexo, isso que eu falei, não está lá no livro a solução não, mas nos livros que você tiver estudado, quanto mais livros você estudou, você vai fazer a ligação das coisas que você aprendeu e vai terminar numa solução daquilo ali, tá certo? Então eu acho que o meu recado seria esse aí, eles têm que pensar dessa forma.